Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vlog aqui do canal em Juliando, a garota que treina em casa. E hoje é domingo e eu vou gravar um pouco da minha rotina com alimentação e treinos para vocês. Não vai ter só rotina, tá? Durante os vídeos eu também vou explicando um pouquinho da minha história. Eu fui me ajeitar já pra gente viver esse dia. E foi assim que ficou, dei uma ajeitada no cabelo, passei um blush e bora que vamos. Domingo normalmente é o dia que eu me organizo aqui, né, em relação à alimentação, porque quando a gente se organiza, a chance de errar é bem menor. E hoje eu estou encantada com o meu cabelo. Hoje ele acordou muito bonitinho. Meu cabelo é extremamente cacheado mesmo, aquele cachinho que faz assim. Só que não é todo dia que eu tenho paciência pra poder finalizar ele, né? Então tem dias que ele fica assim sozinho por ele mesmo. Todos os dias é de lei eu começar com a água em jejum. E junto com a água eu sempre tomo a minha dose de creatina já logo de manhã para não esquecer. E também 10 gotas de extrato de própolis verde. O própolis ajuda muito na imunidade. Por aqui já vai para 8 meses sem nenhuma gripe. Ele é muito bom para isso. A creatina, antes eu tava tomando uma outra bem baratinha que eu comprei na Shopee e eu não conseguia tomar ela com água de jeito nenhum. Então atualmente eu estou usando essa da Dux e assim é uma maravilha, não tem gosto nenhum. A outra parecia que eu tava engolindo areia, gente. Então foi uma ótima compra que eu fiz e foi a melhor coisa. Usem creatina de qualidade. Como eu tinha dito anteriormente, né, domingo aqui é dia de organizar. Hoje eu não vou precisar organizar muita coisa, porque eu ainda tenho proteína congelada. Então eu já fui direto para as frutas, eu até ia precisar do mamão aí para tomar meu café da manhã. E eu comecei cortando mamão, depois eu vou cortar um abacaxi. E eu já deixo tudo certinho dentro das vasilhas para ir consumindo, né? E conforme vai indo eu vou repondo. Eu costumo dizer que as frutas antes elas vinham aqui para casa para passear, porque elas ficavam na geladeira, ficavam na fruteira, a gente tinha preguiça de cortar, porque não tinha o hábito de consumir, né? Comprava pensando, vamos adquirir o hábito de consumir, mas nunca consumia e aí elas vinham só passear mesmo e ficava velha e ia pro lixo. Graças a Deus isso mudou e agora por dia eu consumo de 2 a 3 tipos de frutas diferentes. A gente sempre compra 3, no caso dessa vez a gente comprou mamão, abacaxi e banana. Também compramos banana da terra porque a gente gosta muito de comer cozida, né? Ou até mesmo fazer na airfry para poder almoçar. Mas enquanto eu vou cortando aí as frutinhas, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, de onde eu vim e aonde eu quero chegar. Eu tenho 29 anos, eu sou do interior de Domingos Martins. Vim morar aqui na cidade de Vila Velha, né? Que eu não moro mais em Vila Velha, eu moro numa cidade vizinha, que se chama Cariacica. Mas eu morei grande parte em Vila Velha. Sou casada há 11 anos, eu casei bem novinha, conheci o meu marido com 17 anos, com 18 a gente foi morar junto. E desde então estamos juntos. No ano de 2019 a gente se casou realmente, né? No cartório e tudo mais. E estamos aí até hoje. Eu sempre fui muito criativa, sempre gostei muito de criar e no ano de 2016 eu decidi comprar uma máquina de costura e comecei a costurar, aprendi tudo aqui pelo YouTube. Eu sempre costumo dizer que o YouTube é o melhor professor de graça e desde então eu comecei a costurar. De início eu comecei consertando roupas minhas, fazendo pano de pratos, toalhas de mesa e aí eu fui aprofundando um pouco mais até começar a fazer bolsas. Durante 5 anos, as bolsas foram a minha única fonte de renda. Eu postava tudo no Instagram. Na época, eu tinha já vontade de fazer um canal no YouTube, mas eu acho que me faltava um pouco de coragem. Eu também não tinha um aparelho adequado para as gravações e ficou por isso mesmo, né? E nessa época eu participava de várias feiras, vários brechós, encontros artesanais, de várias coisas, e eu gostava muito, muito mesmo. E então, no ano de 2020, veio a pandemia, né? Que foi algo que eu acredito que muita gente que tinha um meio próprio, né? Uma forma de ganhar um dinheiro assim, acabou perdendo isso. Eu fui uma e ninguém ia encomendar a bolsa para ficar dentro de casa, né, minha gente? Então, destruiu aí o meu negócio e eu tive que voltar a ser CLT.
voltei a ser vendedora, né? Meu primeiro emprego foi em um shopping, em loja de shopping como vendedora. E então eu tive que voltar para isso, né? Me vi sem saída. E entrei em uma empresa muito boa também, onde eu fiquei mais de 3 anos, né? Eu saí dessa empresa ano passado, porque eu queria respirar novos ares, né? Queria, como que eu posso dizer, trocar um pouco de área. E até hoje eu estou à procura, eu ainda não me achei assim em um emprego que eu possa dizer que eu estou bem, né, que eu estou gostando. Mas eu gostei muito de trabalhar nesse local, lá eu vendia planos de internet e até hoje eu vendo, só que eu vendo para outra operadora atualmente. E nessa mesma época que eu decidi sair dessa empresa, eu estava tendo muita crise de ansiedade, muita crise de pânico, não por conta do trabalho, do emprego em si, mas por conta de mim mesma. Algo dentro de mim falava que eu precisava mudar, que eu precisava fazer algo por mim. Eu estava com muita dificuldade para subir escada, subir ladeiras, estava pesando 106 quilos, hipertensa. Tive 2 abortos espontâneos em um período de 2 anos, né? Eu e meu marido, desde quando a gente se casou, desde quando eu tinha 23 anos que a gente tenta engravidar e até hoje não veio. Então, fazendo alguns exames para descobrir o que poderia ser, eu descobri várias doenças como síndrome de ovário policístico, endometriose, também tenho suspeita de trombofilia, eu só ainda não consegui a liberação do plano de saúde para poder fazer o exame. Eu sentia uma pressão muito grande na área do rosto, na parte do nariz. E aí eu fui procurar saber isso também, né? O que poderia ser. E aí eu descobri que eu tinha mais de 14 tumores dentro do céu da boca, onde eu fiz a cirurgia da retirada desses tumores. Fiz a retirada em junho do ano passado. A recuperação não foi nada fácil, foi muito ruim. Eu fiquei 6 horas em cirurgia. E durante essa recuperação, né, longa, que foram de 2 meses, eu fui privada de me alimentar, né? Fiquei 2 meses só com comida pastosa, com sopa, esse tipo de coisa. Então, assim, foi horrível. E quando eu me recuperei, eu decidi dar uma mudança drástica na minha vida, né? Começar uma alimentação mais saudável, exercícios físicos. Coloquei na minha cabeça que eu ia emagrecer e que eu ia ter uma vida mais saudável. Desde então eu estou colocando em prática. E eu comecei a gravar vídeos curtos, né, dos meus treinos em casa, porque eu comecei treinando em casa, estou até hoje, porém agora eu consegui melhorar um pouco mais. E aí todo mundo começou a falar: Ju, posta sua evolução, sua história, ela é muito boa para inspirar outras pessoas. E cá estamos nós. Eu comecei de fato a fazer reeducação alimentar, né, e exercícios físicos no mês de outubro do ano passado. Semana passada completou 6 meses desde quando eu comecei. E de lá pra cá eu já eliminei 17 quilos. Não foi do dia pra noite e não vai ser, né? Não é fácil e não é rápido, mas é possível. E é justamente isso que eu vou mostrar aqui no meu canal. Emagrecendo saudavelmente, com uma alimentação descomplicada, sem uso de medicamento e não sendo uma pessoa rica. Terminando o café agora e já vou dar uma adiantada no almoço antes de ir pro treino. E hoje eu quis tomar o shake, tem dias que eu oscilo, porque eu quero comer um pãozinho à tarde, né? Tomar café da tarde com meu marido, ontem à noite ele trabalhou, então hoje ele chegou cedo, foi dormir, e aí é o momento que eu tenho com ele, assim, né, à tarde. Provavelmente à noite ele vai fazer Uber, porque ele não tem só um emprego, ele tem 2 empregos. Então é um momento, assim, que eu vou ter com ele, que vai ser à tarde. Então eu preferi tomar o shake hoje, mas normalmente eu tomo um café da manhã mais completo. Agora que eu já contei um pouquinho da minha história, eu quero trazer um assunto muito importante aqui com vocês, que foi algo que me ajudou muito no processo de emagrecimento: a organização alimentar. E eu não tô falando de dieta restrita, de passar fome, de excluir alimentos vilões, não é nada disso. É comida normal, comida real que você consegue manter. Porque antes eu achava que comer menos era emagrecer, cortar carboidrato era emagrecer. E não é isso. Na prática mesmo, só atrapalha. E o que dá certo é a organização alimentar.
Um exemplo, eu chegava do trabalho com fome, não tinha nada para comer, não tinha nada pronto, eu fazia o quê? Pedia iFood, acabava comendo qualquer coisa. E é aí que a gente erra. A minha dieta, ela consiste em adicionar proteína em todas as refeições. Se eu fosse começar tudo de novo, emagrecer os 17 quilos tudo de novo, a primeira coisa que eu faria era incluir proteína em todas as refeições, porque te dá mais saciedade. Eu sempre tenho 3 tipos de proteínas congeladas, que são as proteínas mais magras, que no caso é o peito de frango, o patinho moído e o lombo suíno. E eu sempre faço em mais de uma versão. Eu faço o peito de frango e o lombo desfiado para lanches. E eu também faço o lombinho assim, ó. Igual tá aqui no vídeo, eu só congelo ele já temperado para eu cozinhar na hora. E aí eu já porciono tudo também por refeição, porque eu só tiro aquela vasilhinha que eu vou descongelar ali na hora e vou fazer. Por exemplo, eu tirei 2 vasilhinhas de lombo porque era para eu e meu marido. Isso evita aquela desculpa de, mas não tem nada saudável para comer, e é aí que a gente erra. Outra coisa também que eu aprendi é o ponto do cozimento de verduras e legumes, porque não adianta só fazer, tem que ficar gostoso e você tem que querer comer aquilo, né? E eu aprendi a deixar eles no ponto certo, nem cozido demais e nem cru demais. Eu gosto muito de fazer desse jeito aqui, ó, na airfry, porque eles ficam tipo assados, nem muito mole, nem muito duro. E assim, quando você se organiza, você facilita a sua vida, porque você fica meio que livre a semana toda. Porque se você só depender da força de vontade, você vai acabar falhando, porque tem dias que a gente não quer nem levantar da cama, quem dirá ter força de vontade para cozinhar. Outra coisa também que eu entendi foi que reeducação alimentar não é sobre perfeição e também não é sobre nunca errar. É sobre ter uma base organizada, para até quando você sair da rotina, você saber voltar para ela muito mais rápido. Antes eu saía da rotina e demorava quase uma semana inteira para voltar para ela. Mas quando você já tem tudo isso congelado, organizado, você não vai querer não voltar, porque os alimentos vão estragar. Aquele trabalho todo que você teve de deixar tudo ali organizado vai por água abaixo, então você não vai querer fazer isso. Então, se eu pudesse te dar um conselho, seria: começa simples, não começa tentando deixar tudo perfeito, porque vai ficar perfeito ali durante o processo. Aos pouquinhos tudo vai indo, tudo vai se encaixando. Tenta sempre deixar alguma coisinha pronta, pensando ali no longo da sua semana. Porque se deixar ali para o improviso, você acaba errando. E foi assim, me organizando aos poucos, sem ficar muito no improviso, pensando na minha semana, pensando no que eu iria comer com o quê, elaborando mesmo a minha semana, que eu consegui evoluir de uma forma mais consciente e constante. E outra coisa que eu pensava muito, que eu acho que você talvez também pode pensar dessa forma, que reeducação alimentar não cabe no bolso. Eu achava que ia ser caro, que eu ia ter que comprar um monte de coisa diferente, produto fitness. E no fim foi totalmente ao contrário. Hoje eu economizo muito mais. A gente tem que se alimentar todo dia, não tem jeito. Então por que não fazer escolhas mais conscientes e comer de uma forma mais saudável? O self-service está pronto. Esses legumes, né, verduras, a gente vai comer hoje, amanhã e talvez depois, depende, né? Tem vezes que dura e tem vezes que não, mas não é só para hoje, eu faço um pouco a mais para sobrar. E a proteína, né, que é o lombo, ele já estava congelado, que é da minha organização que eu fiz semana passada. Eram as 2 últimas bandejinhas, então eu já fiz logo. E aí, conforme for indo, eu vou repondo. A proteína mesmo, eu só vou repor mais lá pro meio da semana, porque eu ainda tenho frango desfiado congelado, eu ainda tenho carne de hambúrguer congelada. Então, hoje foi mais a parte de frutas e verduras. E aí, agora eu vou treinar, vou mostrar o meu cantinho lá pra vocês, como é que é, o que eu fiz até agora, e depois eu vou almoçar. Esse daqui, gente, é o meu cantinho dos treinos. Eu nem sempre tive um cantinho. Antes eu fazia lá fora, na varanda. E aí eu fui sentindo necessidade de um espaço maior conforme eu fui evoluindo. Então eu tinha esse quarto aqui, que eu não usava pra nada, que eu decidi montar o meu cantinho. Eu ainda estou montando ele, falta pintar as paredes, tampar uns buraquinhos, mas aos pouquinhos tá indo. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei até agora. Eu comprei essa barra, ela permite a gente adaptar a anilha, né, no peso que a gente quer para poder fazer exercícios com peso livre. As anilhas eu mesma confeccionei em casa. Eu fiz de cimento e até agora eu tenho 2 de 10 quilos, 2 de 5 quilos e 4 de 2 quilos.
E aí eu também comprei essa barra aqui que é menor, que ela funciona como um halter. Eu comprei o par e aí eu só encaixo as anilhas ali e elas viram um halter. E eu preferi fazer tudo de anilha porque conforme eu for evoluindo carga, eu não preciso comprar um outro equipamento. Eu só troco a anilha e uso a mesma barra. Esse equipamento aqui, ele foi um dos primeiros que eu comprei. Ele é um aparelho de abdominal. Porém, ele permite que você faça de tudo. Eu treinava com ele braço, perna, tudo. Hoje em dia eu só uso para abdominal porque eu tenho outros equipamentos melhores para poder treinar braço e perna. Essa daqui, ela já é para ser usada na polia. Ela é uma tornozeleira que eu coloco no pé para poder fazer exercícios de pernas na polia, que é esse equipamento que está atrás de mim com a anilha aí pendurada. Inclusive, hoje, quase 100% do meu treino vai ser feito nela. E aí eu tenho a balança, né, que é para poder pesar. Para quem está em processo de emagrecimento é imprescindível ter uma balança. E eu tenho as mini bands que eu também uso para poder alongar, mas já usei muito para fazer musculação. É aquilo, é porque eu não preciso mais usar hoje em dia. Aqui é o puxador da polia. Esse puxador aqui, ele dá para usar tanto na polia alta quanto na polia baixa. E também tem o puxador de mão. Mais para frente, vocês vão ver como eu uso isso na prática, tá? A polia, ela tem mais puxadores, só que por enquanto eu ainda não pude comprar. Então, eu tô usando esses. E essa daqui é a queridona, que é a minha esteira. A maior parte de cardio eu faço nela, mas eu faço outras coisas também, além da esteira, mas ela me ajuda muito e eu adoro essa queridona. Foi só pra mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tenho aqui, mas vamos lá, que eu vou fazer um treino hoje. Eu vou fazer braços e costas, mais pra frente eu vou explicar porque que eu tô fazendo os dois juntos. E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, o que eu faço, como que eu uso essa galera toda aí na prática. Vambora? E agora eu quero falar de algo muito importante, mas que muita gente ignora. Exercícios de mobilidade antes do treino. Eu vou fazer um treino de costas hoje e braços. Se fosse há um tempo atrás, eu só sentaria, puxaria o que tem que puxar de peso e pronto, faria minhas séries e acabou. E aí, às vezes, não conseguia concluir a série, sentia fraqueza, sentia dor, desconforto, tanto durante quanto depois, e não sabia o porquê. Hoje eu vejo que faltava o básico, preparar o corpo antes do treino. A mobilidade é isso, é você preparar o seu corpo para ele receber aquela carga de peso e conseguir executar da melhor forma. Porque pensa comigo, você passa horas sentado, deitado, em repouso e aí do nada você quer que seu corpo vá puxar uma carga de 10, 20, 30 quilos? Quer exigir esforço, que ele se esforce ao máximo, sendo que você não preparou ele para isso? Quando eu comecei a fazer mobilidade antes do treino, eu senti uma diferença enorme, muito rápido. Hoje em dia, fazendo a mobilidade antes, eu sinto menos desconforto e sinto que o movimento flui melhor. E outra coisa muito importante, previne lesão. Essa daqui é a barra, que eu comprei ela não só para fazer barra, né? Para fazer flexão de barra, mas também para fazer isso aqui, ó. Para me pendurar nela e alongar todo o corpo, todo o braço. Ela me ajuda muito e foi bem baratinha. Fazendo isso antes do seu treino, você ativa as articulações, ativa o músculo, tudo já entra ali em sintonia e começa a funcionar melhor. E não precisa ficar horas ali fazendo isso não, tá, gente? É coisa de 3 a 5 minutinhos ali no máximo já é o suficiente. E eu sempre faço, focando nos membros que eu vou exercitar. No caso, hoje, é superiores. Se fosse um treino de pernas, eu iria ativar ali a parte do tornozelo e tentar liberar um pouco a parte do quadril. Então, vamos partir para o treino. Ultimamente, eu estou focando bastante em fazer uma boa execução e estou mais focada em fazer superiores. Não que eu não vá treinar inferiores, tá, gente? Eu vou continuar treinando, mas eu estou dando um foco maior em superiores. Porque eu sinto que meus braços, costas e peitoral não estão evoluindo tanto igual o meu bumbum e as minhas pernas, por exemplo. E eu percebi que é porque eu faço muita esteira. Então, acaba que eu faço musculação com os inferiores e a esteira também acaba fazendo ali um tipo de musculação também. Então, eu fui trocar aqui na polia o tipo de puxador, tá? Tirei o de mão e coloquei esse puxador aqui pra gente poder fazer a remada alta. Então, eu comecei no pull down para poder
já dá uma macetada aí nas costas. E agora já passamos para remada alta, puxando lá de cima até na altura do quadril. Esse é um exercício que eu não conseguia fazer antes de ter a polia. Até conseguia, só que acabava que eu errava um pouco aí o ângulo, a angulação, né, de puxar, porque com o peso livre fica um pouco vago mesmo aí essa questão. E eu gosto de ir variando, né, os exercícios. Às vezes eu tô fazendo o mesmo exercício, porém com um ângulo diferente, porque eu sinto que cada um pega uma parte diferente ali das costas e dos braços, por exemplo. E em todos os exercícios eu sempre tento não mexer muito o cotovelo. Esse aqui, por exemplo, ele já exige que a gente mexa um pouco mais. Mas quando é, por exemplo, aquela arremada, a puxada de cima para baixo, a gente não mexer muito o cotovelo e deixar o cotovelo sempre o máximo para dentro do corpo. Nesse exercício aqui, eu sinto muito aquela parte das asinhas ali, né, das costas, a parte dos ombros e também um pouco da parte do braço. Isso tudo eu fui sentindo fazendo mesmo, porque eu não tinha muita noção do que cada exercício faz ali em cada músculo do corpo. E então eu já passei pro tríceps. Esse daqui era um que eu errava sempre porque eu levava o cotovelo junto para cima. E não pode, o cotovelo ele tem que ficar paradinho ali, ele tem que se mexer o mínimo possível. Então eu não sentia pegar tanto. Então eu acredito que eu também não evoluí muito essa parte do braço por conta de fazer o movimento errado. Isso é muito importante. Eu fiz, nesse treino, eu tô fazendo 3 variações de tríceps, porque eu tô sentindo o meu braço muito mole. Então, assim, eu tô dando um grau aí bem dado nessa parte. Então, primeiro eu fiz com a puxada com a mão virada para cima, depois eu mudei com a puxada virada com a mão para baixo. Quando você pega para fazer o exercício, só nessa virada da mão você já sente uma diferença ali, já pegando em outra parte. E o que eu tô compartilhando com vocês aqui hoje é a minha experiência enquanto fazendo e sentindo, tá, gente? Eu não sou profissional de educação física, então o que eu tô compartilhando com vocês é o que eu faço até hoje, que deu certo e que deu errado. E por último, eu fiz esse movimento aqui para fechar o tríceps. Esse daqui eu sinto pegar muito mesmo. E então agora eu vou trocar a carga, vou trocar a anilha. E é bom que vocês veem como é fácil trocar. Antes eu tava usando a anilha de 10 quilos. Quando eu vou fazer movimento com os 2 braços, eu uso a de 10. Quando eu vou fazer movimento unilateral, eu troco pela de 5. Porque como eu vou puxar com o braço, só a carga vai ficar mais pesada. Como eu já sobrecarreguei fazendo exercício antes, não é legal eu continuar usando uma carga tão pesada assim para exercitar um único braço. E esse monocross, né, que é a polia, é muito intuitivo, é muito fácil de usar, não tem mistério, viu? Que rapidinho eu troquei a anilha. E ele suporta até mais de uma anilha, você pode botar quantas você quiser. Ele comporta até 100 quilos. A polia tem me ajudado muito a não errar tanto nos movimentos, porque a carga ela vem, né, de um único local ali central. Você não está empurrando o peso, você está puxando ele, então ela me ajuda bastante. Mas mesmo assim, até hoje, tem alguns exercícios que eu faço com peso livre. Ou às vezes eu faço na polia e depois eu faço com peso livre. Depende aí um pouco de como eu tô no dia, do meu tempo ali e da minha disposição. E uma coisa que mudou muito a minha visão foi que musculação não é só estética. Não é só sobre ter corpo bonito, não é só sobre ter autoestima e não é só sobre tirar foto, fazer vídeos e se achar bonita ali na foto, no vídeo. É sobre fortalecer o seu corpo para poder viver, para você ter mais força, ter mais autonomia, até em momentos difíceis mesmo, para você ser uma pessoa funcional. Porque um corpo fortalecido, ele funciona melhor no dia a dia. Então hoje eu treino não só pensando no resultado estético, mas pensando na minha saúde num geral ao longo do tempo, enquanto eu for envelhecendo. Por exemplo, eu ia em ginecologistas e todos falavam que eu precisava fazer musculação. E depois que eu comecei, eu senti uma melhora surreal em relação ao meu ciclo menstrual, em relação à minha parte pélvica no geral. E isso muda completamente a forma que você enxerga o treino.
Então agora eu vou calçar o tênis pra gente partir pro cardio. Eu sempre faço primeiro musculação e cardio depois. E isso também foi uma coisa que eu precisei aprender. Antes eu achava que tanto faz fazer cardio primeiro, musculação depois ou vice-versa. Porque quando você faz cardio antes, você já chega cansado para o treino de força. E aí acaba que você não vai ter o tanto de força ali, né, da reserva do seu corpo já vai ter sido usada e você não vai conseguir completar o seu treino. Então, acaba prejudicando ali o que vai te ajudar na sua construção muscular. E a musculação, além de tudo, é o que vai te ajudar aí a acelerar o seu metabolismo. Então, sempre a musculação vem primeiro e o cardio vem depois. Isso no processo de emagrecimento é muito importante, porque é o que vai fazer aumentar o seu gasto calórico. Antes eu fazia um cardio extremamente exagerado, 1 hora de esteira, ficava alternando velocidade, queria suar horrores, me matava mesmo no cardio. E agora que eu já emagreci um pouco, eu não tô mais me matando tanto assim, porque senão eu também não consigo focar tanto na musculação. Então eu estou focando mais na musculação agora atualmente, porque eu já perdi 17 quilos, então eu já sinto sinais de flacidez e eu tô fazendo um cardio mais estratégico. Faço sem sofrimento, sem querer compensar um dia que eu não fiz o cardio. Eu tô fazendo uma regra básica de 150 minutos de cardio por semana, onde eu distribuo durante os 7 dias. Seja qualquer cardio, ou seja na esteira, polichinelo, o que você conseguir fazer. Essa regrinha aí de 150 minutos por semana é quase uma regrinha da OMS. Se você perguntar para qualquer nutricionista, ele vai te falar que 150 minutos é o básico aí que você tem que entregar de cardio para poder continuar emagrecendo. E assim, isso é uma coisa minha, eu que quero entregar essa quantidade de minutos, mas o importante é você fazer, nem que seja um pouquinho por dia e principalmente ter constância. Treino feito, banho tomado, então agora vamos almoçar. Pratinho montado do nosso self-service, tudo pesadinho, nas quantidades do meu plano alimentar. Antes eu não dava muita atenção para pesar a comida, eu sempre ia muito no olho. E depois que eu comecei o acompanhamento com a Débora, que é a minha nutricionista, ficou assim imprescindível eu não pesar a comida. Agora eu sempre peso, é tudo bem pesadinho, proteína. Eu já congelo ela pesada para não ter que pesar mais uma coisa na hora de montar o prato, e isso faz total diferença no seu processo de emagrecimento, tá? Você entender o que é déficit calórico, você entender sobre calorias, aprender a ler rótulos, isso mudou a minha vida. E então, hoje é domingo, eu fui deitar um pouquinho para ver uma televisão com a minha lemoa, fazer um cafuné nela ali, um xodó, tirar um cochilo, e daqui a pouco a gente já volta aí com café da tarde, janta, até mais. Chegamos no café da tarde, meu marido levantou, decidiu não ir fazer Uber hoje, quis descansar um pouquinho, né, e acordou pedindo um cafezinho. Então eu fui, coei um cafezinho para ele comer com queijo. E para mim, eu fiz uma saladinha de frutas, também não tava com vontade de comer pão, e coloquei só uma colherinha de leite desnatado em pó para poder dar aquele gostinho, né, dar aquele sabor. E nossa, ficou tudo de bom, eu amo. E aí eu misturei as 3 frutinhas que eu já tinha aqui e é mais uma forma de eu bater a minha meta aí de frutas do dia. Como hoje é domingo, é raro ele estar em casa assim de folga. Ele quis comer um yakisoba e na maioria das vezes é a minha escolha de refeição livre, né? Por ser um pouco mais leve, eu quase nunca como macarrão, só quando é yakisoba, então a gente foi de yakisoba hoje. E para encerrar esse primeiro vlog, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui uma imagem do gordo se derretendo de dormir com a linguinha para fora. E o meu intuito é mostrar a minha rotina e mostrar que para poder ter uma vida saudável, uma vida tranquila, em paz, não precisa ter rios de dinheiro, não precisa ser complicado ter uma alimentação saudável. E esse é o meu intuito com o canal, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui essas imagens de paz de um domingo à noite, de cozinha limpa, tudo organizado, para começar uma segunda maravilhosa. E como eu sempre falo, todos os dias 1% melhor que ontem. Continua aqui acompanhando a minha evolução. Beijo!